isso, Lauriette, a poder do sangue depois, tá? A graça e a paz do Senhor Jesus. E olha um pouquinho esse sonho. Eu quero mais uma vez pedir desculpa aos irmãos que chegaram por último aí, que a Kombi está na entrada e aquela está com problema, viu? Aí eu tive que descer a mamãe aí na escada e depois eu não tive como funcionar para botar para frente, só depois que ela esfriar aí. Nós chegamos hoje aqui na base de oração e empurrão aqui, essas princesas aí, hoje todo mundo empurrou o carro, mas chegamos aí para a honra e glória do Senhor. E é assim, se a gente desiste, a gente não consegue a nossa bênção, né? Como o irmão Júnior. O irmão Júnior é um fiel servo dizimista e eu sei que Deus vai retribuir tudo aquilo que está precisando, né? Eu sei, nós temos acompanhado e como muitos outros aqui. E as irmãs, eu sei, eu estou falando dele, estando dele, porque é a referência, como ele se manifestou aqui, Deus operando na vida dele. Eu sei que tem outros aqui que são dizimistas e estão sendo abençoados. Não é que a gente compre Deus, não. Mas Deus vê quando a gente entrega, quando a gente devolve com o coração. É bênção, tá? E eu tenho certeza que os irmãos sabem. Não, a gente não tem nada para dar para Deus, porque já nos deu tudo. Mas a gente tem como retribuir, mostrar simbolicamente, Senhor, isso aqui é em gratidão àquilo que o Senhor me dá, tá bom? Dá para melhorar o som um pouquinho? Já melhorou? Tá bom. Meus irmãos, nós estamos hoje no dia de ceia e estamos também numa abençoada campanha a propósito de oração, né, ao poder do sangue, né? O sangue de Jesus. E nós vamos falar hoje a poder do sangue de Jesus decorrente da nossa obediência, certo? A poder do sangue de Jesus, mas isso é decorrente de obediência, tá certo? Aqueles que não obedecem, nós vamos explicar isso hoje, como é que isso acontece nas nossas vidas, tá bom? Então, eu tenho boas notícias do pastor Hildo, lá do Ministério da Assembleia de Deus, lá em Tocantins, e ele está surpreendendo os médicos, a medicina, e teve um AVC, mas graças a Deus, as notícias de ontem, a taxa que nós recebemos já é algo que Deus está operando poderosamente na vida dele. Então é bom a gente saber que é uma pessoa que está preparada, tanto para ir para o céu como para continuar aqui, se Deus quiser, né? Então isso é que é bom, irmãos. A gente saber que uma pessoa, mesmo enferma, se Deus quiser levar, para ele é melhor. Mas continuar aqui vai ser abençoado. Hoje está conosco aqui a minha mãe, a nossa querida irmã Maria, né? Agradeço a todos os queridos irmãos e irmãs que a abraçam, né, pelo carinho que tem. E nós vamos continuar lutando com as enfermidades que estão em alguns irmãos, né? Com certeza, nós somos desse mundo, nós não estamos isentos de doenças, né? Jesus nunca adoeceu, mas em compensação levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, Gênesis e Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 12, e nós vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo de número 21, tá bom? Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo de número 21. Quem puder ficar de pé, eu agradeço em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. O segundo livro é fácil, né? Encontrar aqui. E Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo de número 21. Diz assim, irmãos: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará
para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E em uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará. Como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Ou que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Oremos. Senhor Deus, estamos diante da Tua preciosa palavra. Nós Te adoramos no nome de Jesus. Ó Deus, fala conosco, nos instrui através desse texto da Tua palavra. E nós adoramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, tomar seus assentos, meus queridos irmãos. Há poder no sangue de Jesus, né? Mediante a obediência de cada um de nós. Meus queridos, aqui nós temos nesse versículo a instituição, os ensinamentos para a instituição da Páscoa. A Páscoa é uma das festas judaicas, porque os judeus, eles são um povo de festejos, eles têm muitas festas, e uma das festas mais importantes dos judeus é exatamente a Páscoa. E a Páscoa, ela vem da palavra hebraica chamada Passar, que significa exatamente a passagem do anjo sobre as casas no Egito, né? Os irmãos sabem que os egípcios, os hebreus foram escravizados e passaram 430 anos como escravos nas mãos de Faraó dos egípcios. Por que isso aconteceu? Acabamos de ver a história de José, a pastora falou um pouco sobre isso, e José foi aquele que serviu de instrumentalidade de Deus para ser vendido. Todo aquele sofrimento, mas estava dentro do plano de Deus, para que ele pudesse chegar ao Egito, conquistar o lugar não dele, mas o lugar de um servo de Deus. É bom que entendamos que esta glória não é nossa, é de Deus. E como servo de Deus, nós sabemos que José, ele teve uma vida ilibada. Em nenhum momento a gente pode assim apontar para José e dizer: ó, José foi infiel a Deus. Não. Foi acusado, inclusive, pela mulher de Potifar. Nós sabemos de toda a história, toda a verdade. É bom quando a gente sabe toda a verdade. E que ela quis se relacionar com ele, mas ele, pela fidelidade de Deus, não aceitou. E ele correu, fugiu, porque a gente tem uma das formas de vencer o pecado, é fugindo do pecado, dizendo não. Tivemos recentemente umas pregações do Billy Graham na nossa live, e ele diz que é preciso a gente aprender a dizer não, porque muita gente não sabe dizer não, e é preciso dizer no momento certo. Nós precisamos dizer não para o Satanás, para as coisas do mundo, para aquilo que não agrada a Deus. E José sabia, e mesmo perseguido, depois com o seu comportamento, com a sua fidelidade a Deus, ele mostrou para todos que ele era um servo fiel a Deus. E no momento certo, nós sabemos que ele interpretou o sonho de Faraó, que Faraó não sabia, mas ele interpretou, e ele foi convidado a ser governador e
arrecadaram todo aquele mantimento durante 7 anos para guardar para os 7 anos de seca. E vieram pessoas das mais variadas locais para comprar, para obter mantimento, para se alimentar, para não morrer. E foi uma razão, foi motivo até dos irmãos, a família dele mesmo, Jacó, não morrer, porque Deus deu sabedoria para ele, para conseguir mantimento, guardar, e naquele momento certo. Então, depois eles foram convidados, a família de José, para morar no Egito. E essa família se multiplicou, cresceu, foi abençoada. E, de certa forma, os egípcios já estavam até com medo. Aquela família crescendo, e uma família promissora, trabalhadora, guerreira, e muito otimista, abençoada por Deus. Mas eles clamaram um dia a Deus para se libertar, porque eles estavam como escravos ali. E nós sabemos aquela história toda das 10 pragas, né? Que vieram sobre o Egito. E Faraó, ele tinha um status, o nome dele, Faraó, quer dizer, isso era um título que era dado a Faraó, e ele se achava igual a Deus. E ele achava, para alguns deles lá, ele era tido, adorado como Deus. Era respeitado, não necessariamente adorado, mas respeitado como Deus. E aqui estamos num preparativo para a última praga, para a sentença de Deus. E aqui tem uns fatos muito interessantes, irmãos, que mesmo os hebreus, o povo de Deus, o descendente de Jacó, um povo especial, porque Deus tinha uma aliança com esse povo. Os irmãos sabem, quando a gente vê o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, estamos falando de uma aliança, de um povo que tinha aliança. Por quê? Porque Deus um dia chamou Abraão e sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Abraão, com a sua fidelidade também, Abraão foi um exemplo de fidelidade a Deus. E depois veio Isaac, sabemos também, o seu único filho, depois Jacó, que recebeu o nome de Israel. Nós temos essas nações abençoadas, sobretudo Israel. E aqui Deus está preparando o povo para receber uma bênção. E qual é a bênção? A bênção é na casa em que cumprisse a obediência às orientações, não morreria o primogênito. As outras pragas ninguém morreu, mas aqui Deus está potencializando as sentenças, o julgamento, o juízo de Deus. E aqui agora vai começar a morrer alguém na casa dos egípcios, porque Faraó está irredutível. Faraó não quer deixar ir o povo de Deus, os hebreus, e Moisés está nessa missão. Mas Moisés não faz nada além do que Deus manda fazer. A obediência de Moisés e Arão é uma coisa assim maravilhosa. Eles estavam sempre em sintonia, só iam conversar com Faraó quando conversava com Deus, e Deus mandava, orientava como eles poderiam fazer. Foi assim durante todo aquele período. E as orientações aqui são exatamente para que o povo, os hebreus, continue recebendo bênção, continue sendo abençoado, porque muito das pragas sequer estavam atingindo os hebreus. Claro que em determinadas situações sim, mas esta aqui, pela obediência deles, eles não seriam atingidos. Então nós vamos ver aqui como é que foi essas orientações, e é coisas detalhísticas, muitos detalhes, muito criterioso. Veja que nós temos um Deus, irmãos, que é criterioso. Nós não podemos achar que podemos adorar a Deus de qualquer jeito. É como Ele manda, e geralmente Ele nos manda fazer com o coração e espírito e verdade. E a gente precisa fazer exatamente o melhor para Deus. E nós temos esse capítulo que nós vimos aqui, é um capítulo que detalha
muito bem como é para eles procederem. E se eles deixassem de cumprir qualquer que seja a orientação, eles não alcançariam a sua bênção. Eles poderiam ser punidos. E aqui está em jogo vida. Imagina você ter o filho mais velho da sua casa morrendo por descumprimento da obediência, da ordem, da orientação de Deus. Então aqui é preciso muito cuidado. Eu imagino o médico quando está fazendo uma cirurgia em situações delicadas, qualquer erro do protocolo, do procedimento pode ser fatal, pode matar uma pessoa. Por isso é que tem que cumprir rigorosamente o protocolo, as orientações. E muita gente acha que pode adorar a Deus de qualquer jeito. Deus tem a forma de receber a nossa adoração. Deus tem a forma de que Ele quer que nós o adoremos. Então vamos estar bem claro que a bênção aqui é exatamente para que não morra o primogênito. Porque quem não fizer, vai morrer o primogênito da casa. A casa de Faraó, o herdeiro do trono, aquele que seria o sucessor de Faraó, vai morrer. Mas aqui Deus está dando uma chance, uma orientação para um povo especial. E esse povo especial é o povo dele, é o povo de Israel que está aqui. Então, a recomendação, irmãos, e eu vou sintetizar aqui, mas depois não está descartado recomendar que os irmãos possam ler e ver os detalhes, né? Pode alguém até dizer, mas por que é que Deus quer que faça tudo isso? Só Ele pode responder. A mim, a você, compete cumprir. Compete obedecer como Deus mandar. Como Deus manda. Nós não podemos estar dando explicações para quem é curioso e não penetra com o seu coração para entender a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para satisfazer, nós estamos para cumprir aquilo que Deus nos ordena. Então, a orientação, irmãos, era o quê? Para que pudesse, eles deveriam pegar um cordeiro. Isso já é normal, para ser imolado, para ser morto e tirado o sangue. Mas como era esse cordeiro? Cordeiro de 1 ano. Não podia ter defeito. Se tivesse uma bicheira, se tivesse uma perna quebrada, se tivesse algo que maculasse o cordeiro, não servia. Era puro. O que nós temos que oferecer para Deus é o melhor. É o melhor. É o melhor. É o nosso coração, a nossa alma, e oferecer de forma maravilhosa. E aí, irmãos, a regra era, se o cordeiro fosse grande e a sua família fosse pequena, você poderia chamar o vizinho, a família, e se reunia. O que era para ser feito? O cordeiro poderia ser assado e comer. O sangue era para colocar numa vasilha, e pegava-se uma planta que se chama isope, como se fosse assim formando um pincel, algo que pudesse passar nos umbrais, nas ombreiras dos dois lados. Por quê? Porque o sangue, o anjo da morte, o destruidor, iria passar à meia-noite. E na casa que tivesse o sangue coberto com os umbrais, o destruidor não entrava. O destruidor não matava ninguém. O destruidor respeitava, porque ali tinha um povo de Deus selecionado. Mas na casa que não estivesse, que ele não visse o sangue, o primogênito morreu. E se os irmãos prestarem bem atenção, vou ler uma parte aqui, em que existe alguns detalhes que precisa a gente ver como Deus é criterioso. A partir do verso 7 ele diz assim:
tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comer que hora? Na noite. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asnos, pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, entendeu? Para comer só assado, não é cru. Se você perguntar por que essa ordem aqui, é a orientação de Deus. Nada cru, não comereis nada nem cozido, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queima. Queima. Perceberam os detalhes? Perceberam como Deus é detalhista? Você pode muito bem dizer, não, mas não precisa isso, não. É só tirar o sangue e botar. Mas Deus não quer assim. Aí nós vamos comer o churrasco e se sobrar vai um caldinho. Não é assim. Não é para comer nada cozido. É como Deus quer. Não é como eu quero, é como Deus manda. Aqui está em jogo a vida de alguém. Cumprir a promessa de Deus, as orientações, está em jogo a minha vida. Se nós olharmos em Deuteronômio 30:19, vai dizer: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vives. E a gente precisa escolher. Então perceberam o quanto há detalhes aqui? 10. Nada deixareis dele até amanhã. O que, porém, ficar até amanhã, queima. Desta maneira o comereis, lombos cingidos. Presta atenção, como é que é o traje? Olha aqui, como é que é o traje? Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis apressar, é rápido, é a Páscoa do Senhor. Perceberam? Calçados, não, mas eu não vou fazer descalço. Se fizer descalço não serve, irmãos. É como Deus quer. Se alguém se atreveu a fazer, está toda a orientação aqui. Veja que para construir a arca, Noé recebeu todas as informações. Noé virou um engenheiro, um arquiteto. Deus ensinou tudo, é assim que é para fazer. Tantos metros de altura, tantos metros de largura, assim, madeira tal, tamanho tal, é assim. E por que muitas vezes nós não somos zelosos para fazer como Deus quer? Por isso que muitas vezes, irmãos, nós não recebemos as bênçãos de Deus. É porque nós queremos fazer da nossa forma. Mas faça como Deus. Do jeito de Deus é muito melhor. Aprendamos a ser obedientes, fiéis a Deus. Porque qualquer vacilo aqui, não, eu vou estar descalço, eu estou na minha casa mesmo, não preciso vestir camisa, não preciso, eu vou comer do jeito que eu quero. Você está debaixo da orientação de Deus. Você é um servo para servir a Deus, não é? Deus não é teu servo. Quando nós estamos orando, nós não estamos mandando Deus, nós estamos pedindo, nós estamos nos humilhando, porque Deus é soberano, Ele é que manda. Oramos há pouco dias aí, vários dias, pelo Daniel Oliveira, o exército, nosso ministério todo orando. Deus disse: não, vou levar. Pronto, é Ele que manda. Mas aqui é como se Deus estivesse dizendo: vocês querem vida na casa de vocês ou vocês querem morte? E aí, o que vai acontecer? Versículo seguinte, ele explica aqui. Desta maneira comereis, verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito,
e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor as vossas gerações. O celeiro buscareis por estatuto perpétuo. Perceberam a ordem e o povo preparado aqui? E de repente, imagine que nós estamos agora dentro da nossa casa, comendo aquele churrasco, e eu creio que Deus gosta de churrasco, do cheiro, porque foi assim que Ele ensinou, e é tão gostoso, é uma das formas mais gostosas de podermos deliciar a carne exatamente através do churrasco, e de um cordeiro é muito gostoso. E aqui, irmãos, não esquecer de pegar o sol e passar nas ombreiras. Nós precisamos, irmãos, arremeter isso para o que Jesus fez na cruz em nosso favor. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos dá a solução sobre o maior problema da humanidade. Imagine que não tem cura para o câncer, alguns tipos de câncer, mas não tem cura, sobretudo não tem remédio nenhum para o pecado, a não ser o sangue de Jesus Cristo. E Ele nos dá vida eterna. O sangue simboliza vida. O sangue é um mistério. O sangue é aquele que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. E aqui, quando estivermos em obediência a Deus, nos detalhes que Deus coloca para as nossas vidas, nós então vamos entender que verdadeiramente o sangue de Jesus produz vida na nossa casa, pela nossa obediência, pelos detalhes em que nós devemos cumprir tudo aquilo que Deus. Então sejamos zelosos, sejamos criteriosos. Veja que a roupa aqui que eles estão dizendo é o melhor. Eu gosto de vir para a igreja com o melhor, porque eu vou exatamente para a casa do Senhor. Eu gosto de louvar o Senhor com o melhor que eu tenho, oferecer o que eu estou aqui em oferecimento a Ele, que é o dono da vida, aquele que verdadeiramente entregou-se por mim. E isso aqui, irmãos, nós somos abençoados, porque aquele cordeiro que morreu, aqueles cordeiros que morreu naquele dia, que lambuzou os umbrais das portas, os portais, hoje nós temos o sangue de Cristo que nos permeia, que nos dá vitória. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos poder cear esse sangue, beber desse sangue simbolicamente para nos fortalecer e para vencer no poder do nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Com a palavra, pastora, vamos à ceia do Senhor. Glória a Deus, saúde da igreja, mais uma vez com a paz do Senhor. Aplauda a Deus por essa linda mensagem, em nome de Jesus.